se torna difícil quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador, o Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz, tua vergonha e o teu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador, o Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz, tua vergonha e o teu desprezo ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Vai impedir que eu creia em Deus. Nele está minha fé, nele está minha fé. Grande é o seu poder, poderá me valer na tribulação. Ele então vem me guardar, sempre que eu clamar de todo o coração, de todo o coração, porque nele está toda a minha fé, porque nele está toda a minha fé. Bastará a mim
Saúdes, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Desde já eu peço perdão, meus amados irmãos, qualquer tipo de barulho, amém? Que a cada dia nós possamos crescer na graça do conhecimento da palavra de Deus. Amados irmãos, termino a meditação da palavra de Deus, em Mateus 26, a partir do versículo 40 ao 41. Os irmãos quiserem pode estar abrindo aí suas Bíblias em casa. Se não quiser, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Mas é sempre bom os irmãos estar acompanhando a leitura bíblica. Que Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29. Errais, não conhecem a Sagrada Escritura nem o poder de Deus. Então, por isso que muitos irmãos aí são enganados aí. Por essa doutrina da porta larga. Porque não estão examinando a palavra de Deus. Não estão parando aí para examinar a santa palavra de Deus. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Então, o crente que quer conhecer a Jesus Cristo a cada dia, ele examina a palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus, observa e a pratica. Louvado seja Deus, amém? Mateus 26, a partir do versículo 40, que vai dizer assim. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então veja, né, meus amados irmãos, aqui Jesus tinha se separado ali para orar. E quando Jesus voltou, achou os discípulos dormindo. Por quê? A carne estava cansada, a carne deles. Estavam ali com sono. Louvado seja Deus. Ah, irmão, mas Jesus também não sentiu sono? Mas Jesus também não sentiu dores na carne? Não sentiu a carne cansada? Sim, meus amados irmãos, sentiu. Jesus, como homem natural, louvado seja Deus, aqui na terra, ele sentiu dores. Claro que ele sentiu o cansaço da carne, louvado seja Deus. A fadiga ali do dia a dia. Como eles andavam muito a pé, faziam muita obra, louvado seja Deus, Jesus pregava muito. Então, claro que Jesus sentiu, mas Jesus não se deixou dominar pela carne. Por isso que a palavra de Deus diz que é uma contenda entre a carne e o espírito. Porque a carne ela quer fazer uma coisa e o espírito quer fazer outra. A carne ela quer relaxo, a carne ela é preguiçosa, a carne ela quer pecar, mas o espírito, louvado seja Deus, ele quer santificação, quer estar em contato com Deus na oração, quer estar revestido, quer estar em contato com o trono da graça. Então a carne ela não gosta de orar, a carne não gosta de jejuar, não gosta de ler a Bíblia. Então, Jesus também como homem natural, ele teve, louvado seja Deus, fadiga na carne, cansaço na carne. Teve dores, teve sono, sim. Mas Jesus não se deixou levar por ela. Jesus sempre renunciava à carne. Então, da mesma forma, somos eu e você. Não podemos nos deixar dominar pela carne. Não podemos se deixar levar por esta carne. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus já diz. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos que ser espirituais, então nós temos que renunciar às vontades da carne. Então, se nós estamos cansados ali, a carne está afadigada, cansada, mesmo assim, dobra o joelho no chão e ora ali a Deus os minutos ali. Fica ali em contato com Deus, com o trono da graça, porque Deus está vendo nosso esforço. Deus está vendo, louvado seja Deus, o meu e teu esforço, que nós estamos nos esforçando para estar em oração com Ele, para estar em contato com Ele. A palavra do Senhor já diz que o que será ligado na terra será ligado também no céu. Ou seja, quando o crente está em oração, ele está em contato com o trono da graça, com o céu. Louvado seja Deus. Então, isso é agradável a Deus, porque Deus está vendo o nosso sacrifício, que nós estamos nos esforçando para nós renunciar à nossa carne. Porque se nós for dar lugar para a carne, meus amados irmãos, vai ser difícil aí muitos irmãos orar, né? Porque muitos irmãos aí trabalham, louvado seja Deus, em trabalhos aí pesados, né? Então, muitos desses irmãos até jejuam, louvado seja Deus. Então, aí é um sacrifício, porque Deus está vendo, louvado seja Deus, o sacrifício desse irmão e dessa irmã, que muitas das vezes ele trabalha no pesado, mas quando chega em casa, louvado seja Deus, está ali em oração com Deus, separa um minuto ali para estar em oração com Deus, mesmo cansado, louvado seja Deus. Então, isso aí é agradável aos olhos de Deus, porque Deus está vendo
o sacrifício, louvado seja Deus. Pois é, meus amados irmãos, então aqui os discípulos, eles ainda não tinham a noção da importância da oração. Porque Jesus ainda estava com eles ali. Mas Jesus já estava exortando: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja Deus. Então nós vemos aí que Pedro, quando ainda não era um homem de oração, negou Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Mas nós vemos aí, em Atos dos Apóstolos, Pedro, um homem cheio da oração, cheio do Espírito Santo de Deus, transformado. Porque já estava buscando a Deus, já estava clamando a Deus, revestido na oração. Então, os dias são maus, os dias são de trevas. E para eu e você vencer, nós temos que estar na oração. Por isso que a palavra de Deus diz em Efésios, a partir do versículo 11 ali. Efésios 6, a partir do versículo 11, que diz que nós temos que tomar toda a armadura de Deus para nós resistir o dia mau. Então, como é que nós se reveste da armadura de Deus? Oração, jejum, Bíblia, santificação. Porque também não adianta nada nós orar e não vigiar. Louvado seja Deus, não adianta nada nós orar e não santificar. Então, o crente ele tem que orar e tem que santificar, ser vigilante. Porque nós sabemos que o diabo, nosso adversário, ele anda de redor. Louvado seja Deus. Então, ele está aí para jogar seta, ele está aí, louvado seja Deus, para tentar fazer nós cair no pecado. Então, nós temos que vigiar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, o crente ele tem que orar e tem que ter vigilância dobrada. Louvado seja Deus. E nós também nunca podemos deixar de desfalecer na oração. Sempre temos que estar orando, clamando a Deus, buscando a Deus. Ah, irmão, mas eu estou clamando aqui há tantos meses, há um ano, por esta causa. E Deus ainda não me respondeu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus já diz em Eclesiastes 3, no versículo 1, que para tudo tem um tempo determinado. Então, Deus está ouvindo as nossas orações, mas Deus tem o tempo certo dele agir. Não é do nosso tempo, louvado seja Deus, mas sim no tempo dele. O que é que nós temos que fazer? Continuar só orando, continuar buscando, continuar clamando, continuar se humilhando perante a face de Deus. Porque a palavra de Deus já diz: esforço e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Então, mesmo com a carne cansada, nós temos que estar orando. Mesmo afadigado, nós temos que estar orando. Temos que estar buscando a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos. Então, a porta é estreita. Por isso que muitos irmãos já têm desfalecido na oração, porque se deixaram levar pela sua carne, pelo relaxo, pelo cansaço da carne. E aí vai. Ah, não. Cheguei de trabalho cansado. Não vou orar agora, não vou orar hoje não. Vou orar amanhã. Aí o outro dia chega cansado do mesmo jeito, aí diz a mesma coisa. E por aí vai levando, e quando for ver, a vida espiritual já está de mal a pior. Então por isso que nós temos que estar sempre clamando a Deus, buscando a face de Deus. Nós vemos que Jesus sempre estava em oração com Deus, sempre revestido da oração. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo também falou: sede meus imitadores como eu de Cristo sou. Então, nós temos que ser imitador de Cristo. Cristo, louvado seja Deus, foi o maior orador. Então, nós temos que seguir o mesmo exemplo. Porque nós vemos que grandes homens de Deus só venceram, louvado seja Deus, através do jejum e da oração. Meus amados irmãos. Então, da mesma forma, eu e você, nós só vamos vencer através do jejum e da oração. Oração sem ação é tentação. E tem um ditado também que diz, popular aí no mundo: saco seco não se põe de pé. Se o crente não tiver revestido na oração, se o crente não tiver revestido no jejum, ele não vai ficar de pé. O diabo vai derrubar ele e vai ser feia a queda. Por quê, meus amados irmãos? A palavra de Deus diz que o diabo ele anda como um leão em derredor, procurando a quem tragar. Então, meus amados irmãos, a batalha espiritual é todo dia. Nós temos que estar em oração, porque está revestido das armaduras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, aqui nós já vemos, aqui os apóstolos, totalmente diferente, ou seja, já buscando a Deus em oração. Porque Jesus Cristo já não estava mais com eles. Então nós já vemos aqui os apóstolos, louvado seja Deus, ali já buscando a Deus em oração, clamando a Deus, todos unânimes.
Então nós vemos que em Atos dos Apóstolos a igreja era cheia do Espírito Santo, porque eles já sabiam ali a importância, já tinham noção da importância da oração. Nesse texto aqui que nós limos, os discípulos ainda não tinham essa noção da importância da oração. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, nós já vemos que os discípulos ali eles já estavam todos orando, buscando a Deus revestido de oração. Então nós vemos que Deus operou grandes milagres, grandes maravilhas através da vida dos discípulos. Porque eles estavam sempre revestidos de oração. Eles já sabiam a importância da oração. Então sempre estavam clamando a Deus, buscando a cada dia mais ter mais intimidade com Deus. Então, o crente que quer morar no céu, ele tem que ter prazer na oração. Ele tem que ter prazer em estar em contato com Deus. Ele tem que ter prazer em orar a Deus. Ah, irmão, mas só se orar a mesma oração. Mas ora a Deus. Porque é uma diferença. Louvado seja Deus, quando Jesus falou da repetição de palavras. Ou seja, qual a diferença? A repetição de palavras, meus amados irmãos, para muitos irmãos que não sabem, é aquela que o crente está orando aqui e faz, louvado seja Deus, a petição por aquela causa várias vezes na mesma oração. Agora, se eu, louvado seja Deus, me consagrei 7 horas da manhã ali em oração e fiz um propósito ali para Deus salvar minha família, orei ali para Deus salvar minha família, e quando eu for orar ao meu dia, eu orar novamente, aí já não é vãs repetições, já não é, louvado seja Deus, repetição de palavras, como Jesus Cristo falou. Então muitos irmãos aí acham que que a oração que ele orou 7 horas, se ele orar meu dia, é repetição de palavras, mas não é. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, até em gemidos inexprimíveis. Porque, meus amados irmãos, Deus ele sabe do que nós necessitamos. Deus ele sabe que nós não sabemos orar. Sabe, meus amados irmãos? Mas mesmo assim nós temos que nos esforçar. Temos que estar em oração na presença de Deus, se esforçando, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para estar em contato com o trono da graça, com o trono do céu. E sempre se santificando, se separando do mundo, das coisas pecaminosas. Sempre, louvado seja Deus, resistindo às seduções carnais, às tentações. Mas para resistir, só é através do jejum e da oração. Se o crente não tiver revestido no jejum e da oração, quando vem as tentações e as provas, ele vai cair feio, louvado seja Deus. Mateus 6:6 diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, meus amados irmãos, muitos irmãos podem pensar, mas eu já oro na igreja, né? Já oro ali unido com os irmãos na igreja. Que bênção! Sim, nós temos que orar reunido com os irmãos na igreja. Mas eu e você temos que ter o nosso particular com Deus. Louvado seja Deus. Eu e você temos que ter o nosso íntimo com Deus, nosso contato pessoal com Deus. Louvado e seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus sempre se separava. Claro que Jesus ali orava ali no meio da multidão, pelos milagres, orava ali perto dos discípulos, sim, mas tinha horas que Jesus ia para os montes, para ficar ali em contato com Deus, em particular com Deus. Da mesma forma, eu e você temos que ter essa intimidade em secreto e particular com Deus. A palavra do Senhor já diz, Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, Deus ele está vendo, louvado seja Deus, quando nós estamos orando, Deus ele está nos contemplando. Agora tem um momento certo de Deus agir, mas nós temos que andar na linha, nós temos que andar do jeito que a palavra de Deus diz. Porque se nós não andar também do jeito que a palavra de Deus manda, na santificação, a nossa oração ela vai ser vã. A palavra de Deus já diz, louvado seja Deus. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, se a qual ninguém verá o Senhor. Então tem que andar na santificação também. Louvado seja Deus. Sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus também fala. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é orar e santificar. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita, porque nem todos conseguem ficar firme no propósito da oração e da santificação. Não são todos, são poucos. Por isso que Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque não são todos que aguentam aí ficar firme. Muitos desfalecem, muitos desistem. Por conta das lutas, das tribulações, se deixam levar. Louvado seja Deus. Se deixam levar aí também pela sua carne, pelo relaxo, pela fadiga. Então, muitos aí desfalecem na oração
e aí ficam doentes espiritualmente. Louvado e gratidão ao nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então a oração na madrugada também, ela é muito importante na vida do crente. A oração na madrugada é sacrifício. É a mesma coisa de você fazer ali um jejum. Louvado seja Deus. Por quê, meus amados irmãos? A oração na madrugada ali você está renunciando um pouco do seu sono. Às vezes ali sua carne está cansada. E você está renunciando ali o seu sono para estar em contato com Deus, em oração com Deus. Então isso daí, louvado seja Deus, Deus se agrada. Por isso que a oração na madrugada é tão importante para o crente. É uma forma ali de renúncia, né? Louvado seja Deus, Deus se agrada disso daí. Então, a cada dia nós temos que estar clamando, buscando a Deus. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos consagrar mais a nossa vida a Deus. Vamos estar aí, louvado seja Deus, a cada dia mais, buscando a Deus em oração, na santificação, buscando se apartar mais das coisas do mundo. Nós temos que ser igual Noé e Ló, que o pecado aumentou, o povo ali, louvado seja Deus, a cada dia mais se afundando no lamaçal do pecado, mas Ló e Noé não se contaminaram com o pecado daquele povo. Então, da mesma forma, somos eu e você. Vivemos aqui mediante uma geração perversa e má, que a cada dia o pecado aumenta, a cada dia coisas terríveis os homens fazem, louvado seja Deus, escarnecendo de Deus, mas nós temos que continuar retos com Deus, na oração, na santificação com Deus, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, vão ter muitos ali que vão se espelhar em nós, que vão ver ali a diferença na nossa vida, e vão querer largar ali aquela vida de pecado, aquela vida de miséria, e vão querer também entregar suas vidas a Jesus. Louvado seja Deus. Porque nós já somos novas criaturas em Cristo. Jesus disse, louvado seja Deus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, agora nós somos luz. E se nós somos luz, nós temos que brilhar mediante essas trevas. Louvado seja Deus, para que o povo lá fora, eles venham ali se arrepender de seus pecados, de seus maus caminhos, e venham se converter a Jesus Cristo através da nossa vida. Porque a maior evangelização do cristão é o bom testemunho, a santificação. A santificação na maneira de falar, na maneira de andar, na maneira de se vestir. Tudo isso daí, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, que a cada dia mais nós possamos buscar mais a Deus, a face de Deus. Se esforce, meu amado irmão. Se esforce, minha amada irmã, para estar em oração com Deus, que Deus ele vai te honrar. Se a cada dia mais nós viver em oração, na leitura da palavra, no jejum, a nossa vida espiritual só tem a crescer. Mas se cada vez nós relaxar, nós desanimar e dar lugar para a carne, a nossa vida espiritual ela vai de mal a pior, e no futuro nós vamos nos dar mal, porque carne e sangue não é do reino de Deus. E aí? Como é que vai ser? Condenação. Então, por isso nós temos que nos esforçar a dar lugar para o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para Deus poder operar, para Deus poder trabalhar. Então, por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meus amados irmãos? Então, vamos perseverar cada dia na caminhada. Louvado seja Deus, para que no futuro nós receberemos nosso galardão. Amém? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que veio contra o rei Josafá uma grande multidão, e ele, temendo, clamou ao Senhor pedindo socorro, e o Espírito do Senhor respondeu-lhe dizendo: nesta peleja não tereis que pelejar, esta peleja é do Senhor Jeová. Nesta peleja não tereis que pelejar, esta peleja é do Senhor Jeová. Varão de guerra, Ele é e vai guerrear. Põe-te em pé e vede a salvação que o Senhor vos dará. Varão de guerra, Ele é e vai guerrear. Põe-te em pé e vede a salvação que o Senhor vos dará.
prostrou com o rosto em terra, adorando ao Senhor, e ordenou cantores que louvassem a Deus em alta voz. E o Senhor deu vitória ao rei Josafá contra seus inimigos. Não temais e nem vos assusteis, mas louvai ao Senhor, que é força e poder. Não temais e nem vos assusteis, mas louvai ao Senhor, que é força e poder. Louvai ao Senhor que vos fará vencer. Vos fará vencer, vencer. Nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja é do Senhor Jeová. Nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja é do Senhor Jeová. Parai E aquietai-vos, porque o Senhor por vós vai pelejar. Parai e aquietai-vos, porque o Senhor Por vós vai pelejar.